Então, Pronto. agora, para o nosso Jailson, que vai nos falar sobre o que é o pensamento e o mecanismo do pensamento. Jailson, a palavra é sua. Ernesto, inicialmente eu vou pedir a permissão aqui para compartilhar a tela, tá certo? Mas eu gostaria de agradecer inicialmente à diretoria do Trevo, tá certo? Como responsável pelo trabalho. Agradecer ao nosso querido irmão Ernesto aí, como presidente da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecer a toda a espiritualidade pela oportunidade de mais uma vez estar aqui às sextas-feiras. Tem sido difícil pelo fato de ter uma atividade lá na loja Templo de Ísis, que as nossas reuniões ocorrem à sexta-feira, mas é sempre assim um prazer. Meus irmãos, tudo que for citado aqui vai ser baseado em cima do ensinamento transmitido pelo nosso querido e amado Mestre Shebna. Então, eu havia conversado, Ernesto e Trifão, com o nosso querido irmão Francisco, né, o vice-presidente do Trevo, e a gente já tinha organizado com ele que nesse recesso da Templo de Ísis iríamos falar um pouco sobre pensamento. Só que, baseado em cima dos ensinamentos de Shebna, Shebna nos dá três orientações. Shebna fala da origem dos pensamentos, da natureza do pensamento e do mecanismo do pensamento. É quase que impossível a gente falar 30 minutos e a gente abordar esses três temas. Então, eu havia conversado com o Chico para ver a possibilidade da gente dividir em três reuniões distintas. Então, hoje a gente vai basicamente falar mais ligado à questão da origem do pensamento. Outra fonte, é porque eu estou sem outra tela, está compartilhado, não está? Não está. Ok. Ah, certo. Tranquilo. Então, vamos lá, meus irmãos. Então, nós temos aí, inicialmente, tudo isso, como foi dito, né? É baseado em cima do que o nosso querido e amado Mestre Sherman, ele define. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, qual é a verdadeira, ou qual o significado em relação à questão do pensamento que mais se aproxima daquilo transmitido pela parte espiritual. Então, Sherman me fala, né, que pensamento, ou os pensamentos, são corpos formados de matéria astral, carregados de força mental, animados de um movimento próprio. Por que Shebna se refere a isso? Shebna se refere, a gente vai ver um pouco mais na frente, porque ele nos orienta que, na realidade, nós não pensamos, nós apenas temos a capacidade de perceber os pensamentos e transmitir esses pensamentos que foram percebidos ou que foram captados. Por quê? Porque quando Shebna se refere à matéria astral, essa matéria ela já existe, essa matéria já foi plasmada. É o nosso mestre Emmanuel, né? Jesus, o Cristo, ele dizia que tudo que existe, tudo que existiu ou tudo que vier a existir, já existiu um dia. Então, o grande arquiteto do universo, como nós denominamos aqui Deus, né, o nosso Pai maior, nós acreditamos que tudo já foi plasmado para o nosso planeta. Nós estudamos nos cursos de conscientização espiritual que quando nós encarnamos em um planeta e esse processo na jornada evolutiva se inicia lá no reino mineral, é porque aquele planeta já estava preparado, atendendo à chamada lei de necessidade, que é a primeira lei que se manifesta abaixo do movimento do todo. Então, quando o planeta ele está em condição de receber a vida humana, a lei de necessidade atende a esse clamor desse planeta. Então, Deus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, né, Deus encaminha para aquele planeta que já está em condição de receber a vida. Porém, lá no reino mineral, encaminha as partículas divinas que nós conhecemos ou que nós reconhecemos como espíritos. Então, nós precisamos entender que dentro desse processo de atender a essa chamada lei de necessidade, o espírito, ele é uma partícula divina. O espírito é exatamente igual a Deus, apenas com uma diferença. Ele é formado de uma energia pura,
é formada de uma energia perfeita, de uma energia absoluta. O espírito não tem a necessidade de evoluir, não tem a necessidade de evoluir, por quê? Porque ele já é perfeito. O que difere o espírito em relação a Deus é apenas no seu poder de manifestação, que é limitado. Então, o que é que esse espírito, quando ele é encaminhado para o planeta que está lá em formação, ele vai na parte mais sutil do planeta, na parte espiritual e astral, ele forma uma alma de matéria quintessenciada, uma matéria mais sutil, uma matéria mais evoluída, e depois cria o corpo físico. E essa jornada espiritual vai se iniciar efetivamente lá dentro do reino mineral. Nesse reino mineral, quando a alma é criada, existe apenas instinto e necessidade. Ela não tem a possibilidade, por exemplo, de pensar. Ela não tem a possibilidade de captar pensamentos. Por quê? Porque essa alma se encontra em um estado de sonolência. Então é por isso que a gente vai ver um pouco mais na frente que, na realidade, os pensamentos não são criados por a gente. A gente apenas capta esses pensamentos e Ô, transmite. ô, ô, Então, Ive, todos esses pensamentos, a gata eles aqui, já ó. vêm Tá aqui, ó. carregados Saiu dessa dali de força dentro, tá aqui, ó. mental Embaixo da... e espiritual. Nós temos aí a questão da força mental. Então, nós vamos também perceber nesse trabalho que está sendo realizado aqui, né, que essa força mental é nossa. A gente é que reúne uma determinada quantidade de energia, quando a gente cria uma forma, para que a gente possa alimentar essa forma, para que essa forma tenha condição de se concretizar. Então, nós temos, dentro desse processo da captação do pensamento, a questão da força mental, que é própria nossa. E nós temos aí uma outra questão que Shebna coloca, que é em relação à questão do movimento, né? O movimento próprio. Então, os pensamentos, eles têm movimentos, mas quem vai fazer com que esses pensamentos possam se movimentar somos nós. Então, eu vou dar um exemplo para poder ficar um pouco mais claro o entendimento baseado em cima da orientação passada pelo nosso querido e amado mestre Shebna. Observemos, meu irmão, meus irmãos. Eu tenho, por exemplo, a necessidade de adquirir uma casa, um imóvel, tá certo? Para poder residir nesse imóvel. Então, observe o seguinte: o que é que nós fazemos? Nós criamos uma forma mental. Essa forma mental é a necessidade da casa. Para que a gente tenha a possibilidade de comprar a casa, de adquirir a casa, a gente precisa carregar essa forma mental, a gente precisa carregar essa forma que foi criada com a nossa força mental. Então, quanto mais a gente pensar na necessidade de ter a casa, de ter o imóvel, mais força nós estamos direcionando para que essa casa seja formada. E aí depois vem a questão do problema do movimento. Quanto mais eu movimentar, quanto mais eu der vida a esta forma da criação, da aquisição da casa, mais rápido esse processo vai ocorrer. Claro que a gente sabe aí que existe a questão aí da necessidade e do merecimento. Mas observe, esse processo que nós criamos, essa forma mental que nós criamos, no momento que a gente reuniu essa força mental e a gente começou a alimentar, a gente está dando força a esse pensamento. O que é que efetivamente acaba complicando a nossa situação? Que a gente começa a fragilizar os nossos pensamentos. Sherman nos fala de uma forma assim muito interessante que nós não devemos pensar em duas coisas ao mesmo tempo, porque quando nós fazemos isso, nós perdemos energia e automaticamente a gente fragiliza ou a gente divide aquilo que a gente efetivamente deseja. Então, por exemplo, ainda voltando à questão da casa, a necessidade inicial é a casa. Só que a gente começa a trazer outras formas para poder a gente agregar essa necessidade inicial. A gente acha que a casa tem que ser de 3 quartos. A gente vai fragilizar. A gente acha que a casa tem que ser em uma determinada localidade, tá certo? Então, quando nós estamos fazendo isso,
essa nossa força mental que nós estamos carregando, essa necessidade de adquirir a força, a casa, ela começa a se fragilizar. Então, a gente tem a necessidade de alimentar a forma da aquisição da casa, a gente tem uma segunda necessidade de alimentar que a casa seja de 3 quartos, a gente tem uma terceira necessidade de alimentar que a casa seja em um determinado local. Quando nós fazemos isso, nós estamos diminuindo a nossa forma mental. E automaticamente esse movimento desse pensamento, esse movimento próprio desse pensamento, ele também vai sofrer as suas consequências. Então, nós precisamos aprender a pensar. Nós precisamos, no momento que nós captamos um pensamento, nós precisamos saber se a gente deve ou não dar vazão a esse sentimento. Porque, observe, a força mental que a gente carrega de uma forma positiva, a gente também carrega com uma energia mais densa, uma energia negativa. Então, quando nós estamos pensando, por exemplo, você está passando por um determinado problema e você tem uma doença. Quanto mais você pensar na doença que você tem, você vai estar dando força para que essa doença se manifeste com mais, digamos assim, força em relação ao processo que você está vivendo. Quanto mais você pensar de uma forma diferente, quando você começa a pensar, por exemplo, que você está sendo curado, que o tratamento que você está sendo submetido, não importa que seja na parte física, na parte material, ou não importa que seja na parte espiritual. Quanto mais você pensar em saúde, você vai fazer com que esse processo que você está efetivamente passando, ele possa diminuir. Talvez não cesse a questão da doença, mas a forma que você vai compreender, a forma que você vai lidar com isso, é que é diferente. Então, efetivamente, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está passando por um determinado processo, a pessoa tem câncer lá no pâncreas. Existe uma outra pessoa que tem a doença no mesmo órgão. Observe que o que muda não é o fato da doença, é como a pessoa lida com isso. Existem pessoas que estão se trabalhando, existem pessoas que estão elevando o seu pensamento a uma forma mais sutil, de uma forma mais sublime. Existem pessoas que têm, efetivamente, naquele processo da experiência que ele está passando, uma revolta. A doença é a mesma, a forma que nós lidamos com ela é que é diferente. Então, meus irmãos, essa definição que o nosso querido e amado mestre Sherman ele faz em relação à questão do pensamento. Uma coisa muito simples, uma coisa muito reduzida, mas de um entendimento de muita profundidade. Então, só repetindo, o pensamento dado por Shebna significa que são corpos formados de matéria astral, carregados de força mental, animados de um movimento próprio, ok? Então, a gente vai avançar só mais um pouquinho aqui para que a gente tenha a possibilidade de abordar isso com mais propriedade. Então, nós vamos a um próximo slide que Shebna se refere qual é a origem do pensamento. Aí ele traz uma outra questão extremamente interessante, que ele diz que o sentimento, ou que o pensamento não é criado pelo ser humano. A gente diz, poxa, então eu não penso? Pensa sim. O que a gente faz é captar. A gente pega o pensamento que está plasmado na natureza e a gente transfere, a gente transmite esse pensamento. Mas observe, a criação em si não é nossa. Voltando ao que tinha sido dito no slide anterior, tudo já está plasmado. Então, a nossa condição é exatamente entender que o pensamento não é criado pelo ser humano, mas a gente precisa compreender isso de uma forma assim mais precisa. Aí vem uma outra questão que Sherman coloca, né? Ele nos fala que o pensamento ele vem da natureza divina. Por que ele se refere que vem da natureza divina? Porque o que nós colocamos em relação ao ensinamento do nosso Mestre Jesus, que tudo que existe, que existiu ou que vier a existir já está plasmado. Todo o processo que nós estamos passando aqui no processo no planeta Terra já aconteceu em Marte, vai acontecer em Plutão.
Então, dentro do nosso sistema solar, os planetas que fazem parte do nosso sistema solar, todos esses planetas vão passar pelo mesmo processo. Agora, cada um desses planetas no seu movimento. Então, é interessante que a gente observe isso aí. E uma outra coisa que a gente precisa também refletir muito é quando ele diz assim, ó, vem da natureza divina, sobre a forma de movimentos ondulatórios, para que sejam recebidos e transmitidos. A imagem aí, ela reflete um pouco, né? Que a gente tem aí o nosso cérebro, nós temos a nossa mente, só que nós estamos envolvidos em uma energia. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos captando esses pensamentos que estão gravitando na natureza, que vem através de movimentos ondulatórios, e nós estamos transmitindo esses pensamentos. Todos nós estudamos aqui no Trevo, né, nos trabalhos que são realizados, que nós somos médios. Todos nós temos uma sensibilidade, tá certo? A mediunidade, claro, em algumas pessoas de uma forma muito mais aflorada, em outras pessoas de uma forma assim, digamos assim, ainda não tão aflorada. Mas o que é que efetivamente vai fazer nesse processo é como a gente vai lidar com esse pensamento. Se a gente vai dar vazão, se for um sentimento, se for um pensamento mais grosseiro, através de um irmão que possa, por exemplo, estar no nosso campo espiritual, e a gente recebe esse pensamento e a gente dá vazão a esse pensamento recebido. A responsabilidade não é de quem transmitiu, a responsabilidade é de quem percebeu, a responsabilidade é do que a gente vai fazer com esse pensamento. Então, se efetivamente você está dentro de um processo onde existe discordância, onde existe brigas, às vezes a gente nem consegue perceber que nós estamos sendo, digamos assim, influenciados por esses irmãos. Porque isso ocorre de uma forma tão sutil, essa ligação, porque nós precisamos entender que nós somos almas, só que nós fazemos parte do movimento espiritual, nós fazemos parte do plano espiritual. Nós não somos do plano físico, nós estamos no plano físico, passando por um determinado processo de aprendizado. Mas a alma em si, o tempo que nós levamos aqui encarnados, de 80, 90, 100 anos, não importa o tempo, é apenas em função da necessidade do aprendizado. E essa necessidade vem exatamente passar pelo efeito das causas que nós criamos. Então, toda causa que nós criamos, quando nós vamos reencarnar, os senhores do karma, a espiritualidade de luz, ela ajusta quais são as necessidades da alma. Então, a família já vem previamente escolhida, a questão sexual, se vai vir como homem, se vai vir como mulher, já é definida antes da gente reencarnar. Por quê? Porque a questão sexual, né, o fato de ser homem, o fato de ser mulher, é uma condição apenas reencarnatória. A alma em si, ela não tem sexo de feminino ou de masculino. Ela pode vir em uma determinada existência, em uma condição de homem, ela pode vir de uma outra existência em uma condição de mulher. Então, nós precisamos entender exatamente isso, que dentro dessa sensibilidade que nós temos, se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, a gente vai, às vezes, se envolver em uma vibração mais densa, em uma vibração mais pesada, e a gente, efetivamente, a gente vai fazer com que esse pensamento seja transmitido. Então, essa segunda colocação de Shebna, quando Shebna se refere qual a origem do pensamento, quando ele diz que não é criado pelo ser humano, não é que nós não estamos pensando, é que nós não criamos, nós apenas entramos em conexão com aquilo que existe, de bom ou de ruim. A gente apenas faz o elo de ligação e a gente acaba captando esses pensamentos. Ok, meus irmãos? Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui. O próximo slide também ele é extremamente interessante, né? Porque Shebna coloca uma outra questão que nos fala o seguinte, que o cérebro em atividade é um receptáculo dos pensamentos que eles chegam e que transmite, formando uma verdadeira corrente de matéria pensante, que vai do cérebro à aura e da aura ao cérebro. Observe que coisa interessante. Shebna nos coloca que no momento que nós estamos inseridos nessa questão, no momento que o nosso cérebro ele entra nesse processo de captar e transmitir esses pensamentos, nós acabamos formando
uma verdadeira corrente de matéria pensante. Então, a gente começa a acumular na nossa mente uma quantidade muito grande de pensamentos. Foi feito uma experiência, em uma determinada ocasião, né, que um irmão ele queria perceber a qualidade dos pensamentos dele. Então, o que é que ele fez? Ele pegou dois recipientes e a cada pensamento que ele tinha, se o pensamento fosse negativo, ele colocava lá uma esfera da cor preta. O pensamento que era positivo, que era uma coisa mais sublime, ele colocava lá uma esfera branca. E depois de um determinado tempo, ele se apercebeu que a quantidade de pensamentos negativos era muito superior à quantidade de pensamentos positivos. E aí Shebna nos traz uma questão assim, extremamente interessante, né? Quando ele se refere a essa questão da corrente de matéria pensante. Ela diz que essa corrente, ela vai do nosso cérebro à nossa aura. E aí o que é que nós estudamos aqui no Trevo Sagrado? Que essa aura ela vai se modificar de acordo com o nível dos nossos pensamentos. Então, se nós estamos pensando em coisas pesadas, em coisas grosseiras, a nossa aura ela vai ficar mais escurecida. Se nós estamos pensando em coisas mais sutis, coisas mais sublimes, coisas mais elevadas, ela vai ter uma cor de uma tonalidade assim mais equilibrada. E a imagem, ela é interessante o que ela traz aí, porque observe o seguinte, ó, a nossa mente, o nosso cérebro, ele está efetivamente em contato com tudo que existe no sentido do positivo, como também na questão do negativo. Então, efetivamente, dentro deste processo de pensamentos, é extremamente necessário que a gente possa estar muito mais vigilante. O mestre Emanuel já nos falava, né? Que a oração, ela tem um poder muito forte e é extremamente necessária. Mas é necessário também que a gente possa estar vigilante, principalmente aos pensamentos que nos chegam a todo momento, ok? Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, só para que a gente possa fazer uma abordagem sobre essa questão da aura. Observe, meus irmãos, o que é que nós temos aí em volta dessa imagem? Nós temos um campo energético. Esse campo energético, a gente estuda aqui no trevo como nossa aura. E observe, a depender do que tinha sido dito lá no slide passado, do nível dos nossos pensamentos, vai ser uma aura mais escura, uma aura mais sutil. E aí o que é que Shebna ainda continua nos falando? Que a aura e o cérebro são a sede de combinação ativas, onde os pensamentos se combinam, se penetram, se confundem, formulados pelo laboratório da mente. Dizem que é na mente que reside o divino ajustador. Só que observe o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que é muito trevosa, uma pessoa que só pensa no ódio, só pensa em prejudicar as pessoas, esse campo energético, que nós chamamos aqui de aura, tá certo? Ele vai ser formulado e vai se alterar de acordo com o que nós estamos pensando. A necessidade da meditação é extremamente importante nesse aspecto. Quando a gente controla, ou a gente aprende a controlar a nossa mente, quando nós criamos o hábito de pensar em uma coisa de cada vez, quando nós paramos para dar atenção aos movimentos, aos pensamentos que nos chegam, nós estamos tendo um controle de tudo aquilo que vai efetivamente acontecer com a gente. Porque observe, se a gente estiver em vigilante, ele vai chegar independente da nossa vontade. O que a gente vai fazer com ele que é responsabilidade nossa. Então, só voltando, né, que é dado pela parte espiritual aí do círculo branco, né, que a aura e o cérebro são a sede de combinações ativas, onde os pensamentos se combinam, se penetram, se confundem, formulados pelo laboratório da mente. E aí tem uma outra questão extremamente interessante que ele diz o seguinte, isso é uma orientação dada por Shebna. Os pensamentos devem equilibrar os moldes da mente, para que a matéria mental sempre se encontre equilibrada. O que é que Shebna está querendo dizer com isso? Que no momento que eu faço a meditação, no momento que eu faço a oração,
no momento que eu estou contrito com a espiritualidade, com Deus, com o meu eu interno, o que é que efetivamente vai fazer? Eu vou conseguir equilibrar os moldes da minha mente para que a minha matéria mental ela sempre se encontre de forma equilibrada. É por isso que quando eu me referi que às vezes você está no meio de uma discussão, no meio de uma confusão, no meio de uma briga, você não consegue equilibrar essa matéria mental. Quantas e quantas vezes uma simples briga de trânsito, alguém acaba tirando a vida da outra pessoa? Por quê? Porque a pessoa deu uma fechada ali, a pessoa, digamos assim, acabou, tá certo? Trazendo um problema para aquela pessoa que está no trânsito, a pessoa fica tão enfurecida que a pessoa começa a perseguir, chega em um determinado momento que entra em um processo de discussão, um processo muito grave, um processo muito complicado, e às vezes a pessoa perde completamente a razão e acaba agredindo, acaba tirando a vida da pessoa. Por quê? Porque a matéria mental não está em uma condição de equilíbrio. Então, é necessário a gente aprender a controlar nossa mente, é necessário a gente parar um pouquinho, é necessário a gente respirar, é necessário a gente elevar os nossos pensamentos ao Pai, para que a gente possa buscar um apoio e um auxílio espiritual. Porque depois que a gente comete a causa, o efeito, a gente vai precisar efetivamente passar por eles. E aí nós temos, apenas para a nossa reflexão, né, que a imagem é extremamente interessante, quando ela diz que o nosso pior inimigo é a nossa mente, quando efetivamente nós não equilibramos os moldes mental, quando nós não damos atenção aos nossos pensamentos, quando nós não estamos vigilantes aos nossos pensamentos. Então, se a gente se deixar levar, essa imagem exatamente mostra isso, né? Que a gente acaba perdendo completamente a nossa consciência, a gente acaba perdendo, digamos assim, o nosso controle e a nossa mente fica sendo utilizada por mentes que estão vibrando na mesma intensidade. A gente às vezes fala, né, e a espiritualidade tem alertado muito sobre isso, a necessidade da gente unir as nossas mentes para poder a gente trazer a paz para o planeta. Por quê? Porque quando as pessoas estão pensando na mesma coisa, se todas as pessoas estiverem pensando no amor, essa forma mental se solidifica e o amor ele consegue penetrar todos os ambientes. Mas da mesma forma que a gente pensa em relação ao amor, se a gente também estiver pensando em coisas negativas, essa força mental se eleva e consegue também invadir os ambientes. Então a gente precisa exatamente entender isso. Quando tem essa frase aí na imagem, né, que o nosso pior inimigo é a nossa mente, é porque nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente sobre os nossos pensamentos. E aí tem uma outra coisa interessante que diz assim, ó, faça sempre uma faxina mental. A gente precisa estar sempre limpando a nossa mente com esses pensamentos mais negativos. Por quê? Porque nós somos o reflexo da nossa mentalidade. Da mesma forma que nós nos referimos ali que a nossa aura, ela muda a todo momento a sua tonalidade em função dos nossos pensamentos, a gente vai acabar sendo reflexo de tudo que a gente está pensando. Então, se a gente não tivesse controle, se a gente não tivesse cuidado, se nós não estivermos assim, a todo momento, observando os pensamentos que nos chegam, tá certo? A gente vai estar em uma condição de sofrimento. Então, quando o irmão fez lá a experiência para poder medir a qualidade dos seus pensamentos, isso é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. A gente precisa realmente, assim, estar muito consciente do que a gente quer, do que a gente deseja. Tem uma outra questão aí que é extremamente interessante, que a gente precisa cultivar os bons pensamentos, né? Porque a saúde mental é escolher viver com pessoas que não nos tornem doentes. Às vezes nós somos inseridos em determinados ambientes, né? E a gente tem uma pessoa assim muito negativa perto da gente, aquela pessoa que só vai trazer, digamos assim, só vai estar todo momento fazendo fofoca, tá certo? Então a gente precisa aprender a se proteger disso. A gente precisa se blindar dessas questões. Claro que às vezes a gente não tem como se afastar de determinadas pessoas, mas a gente não pode se permitir entrar nessa vibração. É necessário cultivar esses bons pensamentos.
mas principalmente a gente não se deixar envolvido por esses pensamentos mais grosseiros, tá certo? Então, isso serve muito para a nossa reflexão. A gente precisa estar a todo momento cultivando esses pensamentos mais sutis, para que a gente efetivamente não seja vítima não só dos irmãos da parte física, viu? Porque da mesma forma que existe aquele irmão muito negativo na parte material, existe isso em muito maior número na parte espiritual. A diferença que existe efetivamente é que na parte física a gente está vendo a pessoa às vezes está se manifestando ali. Na parte espiritual, às vezes o irmão está na nossa espreita, a gente não está conseguindo percebê-lo. Mas observe que muitas vezes a gente está diante de alguém, mas a pessoa está ali pensando e querendo nos envolver naqueles pensamentos. Então, tudo o que ocorre vai ser pela questão da afinidade. Se a gente tem a condição de estar receptivo a isso, tá certo? O que é que efetivamente a gente vai fazer? A gente vai estar se permitindo a ser envolvido. Mas se a gente estiver vigilante, se a gente estiver no momento que a pessoa está ali descarregando as suas, digamos assim, angústias, se a gente estiver vibrando, estiver levando o pensamento, a gente efetivamente não vai estar envolvido nele. Ernesto, o tempo terminou para mim aqui, viu? Não sei como é que está aí, eu não sei se já tem uns 30 minutos que você disponibilizou, tá certo? Mas para mim terminou. Tem outras coisas mais para falar aí, mas para não extrapolar o tempo Nós, determinado, eu acredito que nós estamos aqui a 20 e 24. Você 20, ainda tem aí 6 minutos, seis um minutos. pouquinho mais. Tranquilo. Então eu vou voltar só um minutinho aqui, é que eu marquei aqui os 30 minutos aqui no cronômetro do relógio, tá certo? E aí ele Você acabou. começou antes das 20, quase. Tranquilo. Então Então a talvez gente tenha sido soma isso. esse trabalho. Tranquilo. Então, eu vou voltar esse slide aqui, que isso aqui é extremamente interessante, né? Isso aí é uma orientação dada pela espiritualidade do Círculo Branco, que os pensamentos devem equilibrar os motos da mente, né? Para que a matéria mental sempre se encontre equilibrada. Então, quando o Ernesto estava fazendo esse trabalho aí, né? Antes da gente começar a falar um pouco sobre a questão do pensamento, observe, meus irmãos, quando ele diz assim, olha, nós precisamos vibrar em benefício do planeta. Nós estamos equilibrando a nossa matéria mental individual, tá certo? Com a matéria da mente do Criador. Por quê? Porque nós estamos direcionando essas formas mentais de ajudar o equilíbrio do planeta, tá certo? Para que efetivamente a gente tenha condição de fazer o quê? Para que a gente possa ajudar nesse processo da transição planetária que nós vivemos. A espiritualidade ela coloca, né, que esse processo, a gente se fala tanto hoje na questão da transição planetária, a gente pensa que é um processo que começou, né, agora, começou há pouco tempo atrás. Esse processo ele vem ocorrendo há mais de 300 anos no planeta. Toda aquela situação que aconteceu com o planeta de Capela, né, daqueles irmãos que foram os capelinos, que foram transferidos lá da constelação de Bela aqui para o planeta Terra, por quê? Porque eram irmãos, tá certo? Que não tiveram a condição moral de acompanhar a evolução do planeta. É o que está acontecendo efetivamente agora. Então, a gente pode vigiar os nossos pensamentos e elevar os nossos pensamentos em uma condição de equilíbrio ou a gente pode se permitir a estar sendo envolvido com esses pensamentos mais densos, esses pensamentos mais grosseiros. E observemos o seguinte: aqui na parte material, na parte física, às vezes a gente consegue se manter de uma forma oculta. A gente está ali a todo momento vibrando para que o nosso chefe que pega lá no nosso pé, lá no nosso trabalho, que ele se prejudique, porque ele persegue a gente, porque ele não permite que a gente possa crescer lá na nossa atividade profissional. Só que observe o seguinte: isso nós estamos fazendo ali, estamos calados lá no nosso canto e alimentando essas formas vão retornar para a gente na mesma intensidade. Então, dentro desse processo que nós temos, a gente é que é responsável pelos pensamentos que são captados e pelos pensamentos que são transmitidos. E nós vamos estar exatamente envolvidos em um ambiente de matéria mental. A imagem aí ela mostra exatamente isso. Nós temos um campo, né, em volta aí do irmão. Então, tudo que está sendo construído vai ser de acordo com o nível dos pensamentos que ele efetivamente está captando e transmitindo. Então, nós podemos até
captar um pensamento mais grosseiro, um pensamento mais denso. Mas antes da gente transmitir, a gente precisa dar atenção. O trevo nos ensina uma coisa extremamente interessante, né? Que a gente precisa aprender a sentir, a gente precisa aprender a agir. Então, se a gente não desenvolver a nossa sensibilidade, nem me refiro especificamente à questão mediúnica, se a gente não desenvolver a nossa sensibilidade para que a gente possa se aperceber qual é a necessidade, a gente fica entregue a uma situação muito complicada. Observe que coisa interessante. Essa matéria mental, essa matéria astral, ela nos cerca de tanta, de uma força tão grande que às vezes a gente sai do nosso trabalho, a gente está lá se locomovendo, né, para um determinado ambiente, a gente encontra, por exemplo, um garoto lá que está lá na sinaleira lá pedindo ajuda. E aí ele vem lá ali para o para-brisa do carro da gente, a gente vai lá e dá uma moeda lá para o garoto. E depois a gente se pergunta, poxa, a minha intenção foi ajudá-lo, mas se ele utilizar essa moeda ao invés de comprar pão, ele utilizar para poder comprar cola. E aí eu tenho responsabilidade com isso. Como é que eu vou fazer com isso? Sherman nos fala que o que importa é a intenção, mas a depender do nosso nível de sensibilidade, a gente pode entrar naquela vibração que está plasmada no ambiente do garoto e a gente saber se a gente deve ou não dá. Só que isso é uma coisa assim muito instantânea, é uma coisa muito rápida, é uma coisa que acontece de uma forma que a gente às vezes nem consegue se aperceber. Então, se a gente precisa, se a gente aprender a dar atenção, o que efetivamente vai acontecer, a gente vai ser induzido pela matéria astral, não é nem pelo irmão da parte espiritual, que naquele momento a gente não deve dar moeda. A gente vai se aperceber que naquele momento a moeda é extremamente interessante. Por quê? Porque ele necessita para que ele possa, digamos assim, continuar o processo dele. Então, depende apenas da nossa condição de estar dando atenção a essas questões. E a gente consegue, dentro dos ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Shebna, a gente consegue, digamos assim, equilibrar isso através de exercícios. Então, a gente precisa, por exemplo, a meditação nos ajuda muito nisso. No próprio trevo, a gente vê que a gente precisa aprender a concentrar, a gente precisa aprender a meditar para que a gente chegue no estado da contemplação. Mas isso são etapas. Se a gente não consegue se concentrar, se a gente recebe vários pensamentos ao mesmo tempo e a gente não dá atenção a esses pensamentos, se a gente não faz o exercício de pensar em uma coisa de cada vez, como é que eu vou me concentrar? Como é que eu vou chegar no estado da meditação? Como é que eu vou estar inserido em um processo? Paro aqui agora 2 minutinhos para poder meditar e a minha mente está lá em Itapuã, a minha mente está totalmente afastada desse trabalho. Eu estou efetivamente participando dele? Então, a gente precisa, com essas técnicas, a gente tem essa possibilidade. Porque depois da meditação, a gente vê o estado da contemplação. Então, a gente consegue estar inserido em um ambiente onde a vibração é mais sutil, onde a vibração é mais elevada, onde a gente tem a condição de efetivamente ser utilizado pela espiritualidade, a exemplo aqui da espiritualidade do trevo, para que a gente possa ajudar efetivamente no trabalho que precisa ser realizado. Mas depende apenas da nossa questão mental, depende da nossa vontade, depende da nossa vigilância, depende do nosso equilíbrio. Então, meus irmãos, o que realmente eu gostaria de deixar apenas como reflexão final, que nós precisamos aprender a cultivar os bons pensamentos. A gente precisa entender que a gente não pode se tornar doente pelos nossos pensamentos ou pelos pensamentos que não têm nada a ver com a gente, mas que chega a todo momento na nossa questão mental, na nossa condição mental. Lembremos que todas as causas que nós criamos, efetivamente todas elas, o que é que o mensageiro nos fala? Que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que nós plantamos, nós temos a responsabilidade de colher o fruto daquilo que foi plantado. O planeta vive em um processo realmente de transformação muito grande.
processo do planeta. Isso nós estamos inseridos nele, todos nós fazemos parte desse processo. E a primeira coisa que a gente precisa, dentro da minha visão, é aprender a controlar os nossos pensamentos, dar atenção àqueles que nos chegam. Se a gente fizer isso, a gente terá possibilidade, certamente, de viver de uma forma um pouco mais centrada, de uma forma um pouco mais equilibrada. Então, que a gente possa realmente, meus irmãos, cultivar todos esses pensamentos. Gostaria mais uma vez, Ernesto, de agradecer a você, viu, meu irmão, pela oportunidade. A gente, infelizmente, aí, pelo fato de a gente estar participando do trabalho lá sextas-feiras, a gente fica impedido de participar desse trabalho de uma forma mais direta, tá certo? A você, Trifão, aí, que está representando aí Chico e está representando Cícero aí, e a todos vocês que tiveram, assim, a paciência de ouvir um pouco dessas reflexões, tá certo? Que não são nossas, mas que fazem parte do aprendizado dado aí pelos ensinamentos transmitidos por Shebna. Que o nosso mestre Shebna possa abençoar a cada um de vocês, viu? Vou encerrar o compartilhamento aqui, viu, Ernesto? Tá? Bom, agora Cristão vai fazer o encerramento dessa primeira parte e, em seguida, logo depois que encerrar essa parte, a gente abre para as perguntas de todos vocês. Bom, Bem, pessoal, boa noite a todos. Hoje, 17 de janeiro de 2025. Gratidão pela presença de cada um de vocês.